Uma boa ideia pode transformar uma realidade. Uma ação inovadora pode transformar o mundo. Olá, eu sou o professor Nelson Castanheira, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Internacional Uninter. É com grande entusiasmo que convido você a participar do 6º Prêmio Top Inovação Uninter. Esta premiação tem como propósito reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras que geram impacto positivo na sociedade, nas organizações e nas instituições públicas e privadas. Se você desenvolveu uma ação transformadora que já gerou resultados em qualquer área do conhecimento, essa é a sua oportunidade de dar visibilidade ao seu trabalho. Atenção! Seu projeto inovador já foi posto em prática e teve bom resultado. Não se trata de apenas uma ideia que não saiu do papel. Todos os participantes com inscrição homologada recebem certificado digital de participação. Os finalistas ganham certificado de finalista e os vencedores de cada categoria recebem troféu, certificado de melhor ação e uma bolsa de estudo de pós-graduação Lato Sensu EAD da Uninter. O grande destaque geral receberá ainda certificado e troféu Destaque Geral da 6ª edição do Prêmio Top Inovação. E mais, os projetos ganham destaque nas redes sociais da Uninter, na TV Profissão e no site oficial do prêmio. Também premiamos o polo que indicar o maior número de candidatos inscritos homologados. Mas, acima de tudo, o maior prêmio é o reconhecimento nacional da sua ação e o poder de inspirar outras pessoas a inovar. Acesse agora mesmo uninter.com/topinovação, conheça o regulamento e inscreva-se. Esperamos por você. Olá, estamos começando mais um episódio do programa Fala Prof. E hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre saúde mental no trabalho, compromisso ético ou ali uma obrigação legal. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui hoje com a professora Ana Stenge. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Porque a gente trouxe ela para falar um pouquinho mais para vocês dessa experiência de como é a questão da NR1, dessa gestão dos riscos psicossociais, né? E antes de começar, antes de eu passar a palavra para você, professora, só lembrando então, quem começou nos assistindo, viu aqui o nosso professor Castanheira falando um pouquinho aí do Top Inovação. Hoje estamos aí no finalmente das inscrições do prêmio, então se você ainda não se inscreveu, corre lá no site que dá tempo, conheça ali o regulamento, faça sua inscrição, não deixe de tornar a sua ação inovadora visível para todo o país, né? E até para fora do país, né, professora? Que eu não sei se você nos acompanha ali no prêmio, mas já estamos na nossa 6ª edição e nós já tivemos, inclusive, participantes de fora do país, Jura? trazendo ações inovadoras para mostrar para o mundo, né? Para incentivar outras pessoas também a fazerem ações e transformarem a realidade ali onde elas vivem. Então, voltando aqui para o nosso tema, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Thalita Cabral, coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter, e a gente trouxe esse tema hoje para falar um pouquinho que a gente tem visto todo esse burburinho, né, professora, falando ali de NR1, o que é isso, gente, é psicossocial no trabalho, e essa coisa toda, e muitas pessoas falando, eu vi até um anúncio no iFood, gente, sobre treinamentos nessa área. Para NR1? Então, para NR1, que eles têm tipo um negócio de cursos também ali, profissionalizantes, então, eu falei, gente, então, realmente está todo mundo falando, né? E como a Uninter não fica atrás, né, a gente tem um curso, já lançamos uma especialização nessa área, e hoje a gente queria contar com a sua participação para você falar um pouquinho dessa sua experiência já atuando na capacitação das pessoas referente à NR1. Professora, então, primeiramente, se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua carreira aí, que eu já vi ali que você conta como palestrante, como facilitadora de treinamentos, né? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Obrigada, Thalita, pelo convite. Essa casa é maravilhosa. Eu acho que uma casa de educação é o que vai trazer revolução para uma sociedade. E eu acho que a educação, ela traz fomento para a sociedade, para o comércio, para a indústria, para o crescimento em geral.
Então, assim, ó, falando um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Eu sou Ana Paula Torquato Sprenger e gosto de falar o meu nome completo, porque aqui tem histórias de vida de mãe e de pai que vêm junto dessa linhagem, né? E eu sinto muito orgulho de ser filha de quem sou. Se estou aqui hoje, só estou por conta deles, né? Eu digo que eu sou administradora de formação e sou psicanalista e terapeuta sistêmica por missão. O que me trouxe até aqui foi o adoecimento da minha saúde mental. E a partir desse momento, isso virou um motivo e uma missão de vida. Para que outras pessoas não passassem por aquilo que eu passei. Para que outras pessoas não chegassem no fundo do poço daquele que eu cheguei. Né? Então, hoje eu tenho mais de 10 mil atendimentos feitos individualmente em pessoas. Né? Vendo vidas se transformarem, negócios se transformarem. Quando eu migrei e olhei para a área da saúde mental no mundo corporativo, veio aquela Ana Paula lá de trás que com 17, 18 anos entrou no mercado formal de trabalho. E entrou em grandes corporações, né? E teve um adoecimento gigantesco, onde eu vivi uma depressão suicida, para daí eu me profissionalizar na psicanálise, na área da terapia sistêmica, e eu entender tudo isso dentro de mim e poder levar para dentro das empresas algumas transformações. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. Né? Além de palestras, de treinamentos, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu sempre digo assim, por trás de toda empresa, e os pilares que sustentam essas empresas são pilares humanos. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui hoje contribuindo um pouquinho, trazendo um pouco do seu conhecimento também. E antes da gente entrar propriamente dito no tema, eu queria aproveitar para convidar você que está nos assistindo, que precisa ali daquelas horas complementares, sabe, de atividades de extensão. A gente vai deixar para vocês o link, salvo nos comentários, para vocês fazerem a inscrição. Vocês se inscrevendo, durante a live a gente vai trazer a palavra-chave, e daí você consegue fazer ali a avaliação para poder receber o certificado de horas acadêmicas. Então, quem precisa dessas horas pode acessar ali a inscrição para poder participar com a gente. E não esqueçam de mandar suas perguntas no chat para a gente, assim que a gente conseguir, a gente vai estar ali respondendo para vocês. Pode deixar aqui, tanto no YouTube mesmo, mas também nas nossas redes sociais, tanto da pós-graduação quanto aqui da CNU, que sempre que vocês tiverem uma dúvida ou tiverem algum interesse, algum assunto que vocês queiram que a gente traga especialistas aqui para falar, manda para a gente, que a gente está sempre atento para poder atender vocês da melhor forma. Professora, então, vamos começar falando um pouquinho o que é falar de saúde mental no trabalho, né? O que é falar de saúde mental no trabalho? Muita gente acredita que saúde mental no trabalho é ausência de risco. Ausência principalmente de distúrbios. Só que é muito mais amplo do que isso se a gente for olhar para isso. Saúde mental no trabalho é eu ter um funcionário dentro da minha empresa, um colaborador dentro da minha empresa, que ele continua sendo altamente ativo nas suas relações pessoais, ele tem uma vida pessoal saudável, ele tem uma vida profissional saudável, ele consegue responder bem à pressão, ele consegue responder muito bem à mudança de rota, sem que ele prejudique as outras áreas da vida dele. Porque muitas vezes a gente olha só para o distúrbio. O distúrbio é a causa, quando já aconteceu. Então eu tenho aqui já o acontecimento. Mas e antes disso? Né? O que mantém esse trabalhador funcional? E funcional, não da seguinte forma, que muitas vezes a gente fica, eu estou funcional, com 10 potinhos de medicamento tomando por dia. Não é mesmo? Enriquecendo a indústria farmacêutica. Enriquecendo a indústria farmacêutica, exatamente. E debilitando outras questões do teu próprio organismo. Né? Então, eu estou dormindo, ou eu realmente estou dormindo porque eu estou tomando um medicamento, ou eu estou dormindo porque eu consigo adormecer, eu não sofro de insônia. Eu estou dormindo usando melatonina, ou eu estou realmente conseguindo descansar. Então, quando a gente traz para a saúde mental no trabalho, ele é muito mais amplo, eu tenho que olhar para o ambiente. Se esse ambiente ele é saudável, ou se ele é um ambiente que está tão adoecido que adoece todas as pessoas ali em volta. Lembra do seguinte, todo mundo compra fruta para dentro da sua casa, ou todo mundo deveria comprar. E a gente tem um cesto que coloca as frutas, uma fruteira linda, né? Se você coloca uma fruta que por fora, aqui na minha aparência, onde eu estou olhando ela não está estragada, mas ela começou um mofinho, um bolor lá atrás. Eu tenho outras frutas bem juntinhas delas. O que acontece com as outras frutas? Embolora tudo, né? Fica tudo ruim. Contamina. Contamina.
E cientificamente isso é comprovado. Por que que contamina? Nós contaminamos positivamente ou negativamente através do ambiente. Porque dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, tem um neurônio chamado neurônio espelho. Eu copio o que o outro faz. E eu copio também as emoções. Então, um ambiente que está deteriorado, onde um clima organizacional está completamente corrompido, eu não tenho como ter estrutura saudável. Eu vou contaminar todos os outros. E quanto menor é a organização, mais rápido ela se contamina. Lembra da metáfora das frutas? Elas estão muito juntas. As frutas que estão mais atrás, elas demoram mais para apodrecer. Mas aquelas que estão bem pertinho, vão se contaminar muito mais rápido. Então, se eu não cuido desse ambiente, eu vou ter um ambiente que vai contaminar os outros. E muito provavelmente vai degringolar a minha empresa. Professora, e quando essa pessoa já vem com esse adoecimento de casa? Porque a gente sabe que por mais que a gente separe o ambiente de trabalho, Uhum. da vida pessoal, da vida profissional, da vida estudantil, a gente tenta se separar em várias caixinhas, né? Aqui eu sou a Thalita professora, aqui eu sou a Thalita mãe, aqui eu sou a Thalita cristã, A aqui eu gente sou... A conta gente essa ilusão. acha que separa. Mas Acho. a gente sabe que um tá imbrincado, tá um entrelaçado no Sim. outro ali. Como que a gente identifica isso na empresa? Porque a gente vê hoje se falando muito da questão que precisa seguir as normas, Uhum. de prevenir esses riscos, de evitar o adoecimento dentro das Exato. empresas, mas a gente vê também muitas pessoas que já estão adoecendo, né? Algumas pessoas já são contratadas Doentes. doentes. Sim. Como que a gente consegue, assim, o que a gente pode fazer dentro de uma empresa que a gente possa estar mais atento a esses sinais, porque é uma coisa recente dentro de se falar abertamente dentro do Sim. ambiente de trabalho, né? Porque antes era muito particular. Exato. As pessoas tinham medo do psicólogo, Aham. as pessoas não buscavam fazer terapia. E hoje, por mais que se fale bastante, eu acho que ainda tem muito preconceito em Ainda relação a tem, isso, Thalita. né? Ainda tem. Porque as pessoas associam tratamento emocional, olhar para a saúde mental e para a emoção como se fosse uma doença. E não é. Se nós olharmos para o bom funcionamento, todo ser humano, nós aprendemos a andar, a ler e a escrever. Porém, 90% da população não aprendeu a lidar com as suas próprias emoções. A digerir, a gerir, a se autorregular. Quando eu falo isso em consultório, que eu ensino para os meus pacientes, como que eles se autorregulam numa situação antes deles entrarem numa entrevista, antes deles entrarem num debate, antes deles entrarem numa grande reunião, que ali eles têm uma alta responsabilidade, eles sentem isso. Isso vai disparar eletrodos pelo corpo inteiro. E vai disparar como a pessoa se comporta. Então, antes era uma busca individual e ainda precisa continuar sendo, só que além de individual, ela precisa se tornar coletiva. Porque é fato, se a gente olhar para os dados hoje, é assustador. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma pandemia silenciosa de um adoecimento emocional populacional, e não só no Brasil, no mundo todo. Se a gente olhar para os dados, a gente vai enxergar que o nosso país é o país mais ansioso do mundo. E isso é alarmante. E eu falo de um lugar que eu falo assim, isso é extremamente preocupante. Se a gente olhar para os dados de Harvard, as últimas pesquisas que saíram, que foi ano passado, os dados foram, até 2030, 60% da população mundial, não é dos Estados Unidos nem daqui, mundial, vai estar debilitada emocionalmente. E fora do mercado de trabalho, estão tendo condições de trabalhar por conta das questões da saúde mental. E mesmo quem não está ali na área pesquisando sobre o assunto, é perceptível o quanto as pessoas no ambiente de trabalho têm adoecido, né? Isso. Porque tem tanto aquela pessoa que já vem com adoecimento, mas aquela pessoa que não sabe lidar com as emoções ali dentro do trabalho e Exato. acabam adoecendo também, né? E Eu as que acho pioram. interessante que, na minha época, pelo menos, né, há poucos anos atrás, né, muito jovem, na escola você não aprendia sobre educação, você não aprendia sobre as suas emoções. E hoje daí eu vejo algumas crianças indo falando assim, porque eu estou me sentindo bravo, eu estou me sentindo assim, eles dando nome para os Isso. sentimentos, eles aprendendo a se autorregular. Gente, eu vejo, gente, que coisa linda, né? Lindo. Porque você pensar que crianças hoje estão tendo acesso a coisas que nós não tivemos, né? De certa forma, eles já vão estar um pouco melhores preparados que a gente. Mas eu vejo que enquanto adulto, enquanto profissional,
muita gente tem vergonha ainda de falar Sim. e muitas pessoas não conseguem entender que estão adoecendo. Não é nem dizer que você não percebeu no seu ambiente de trabalho que o colega está adoecendo, ou que o seu funcionário está Uhum. adoecendo, ou que o seu gestor está adoecendo. Você não percebe que você está adoecendo. Exato. E isso é tão triste, né? Você vê que a pessoa não consegue identificar em si mesmo uma necessidade de buscar ajuda E também. sabe quando ela percebe? Normalmente, ela e as empresas percebem quando gera o afastamento. Então, o afastamento só se gera quando ela está no último ápice da crise. Ou seja, ela está no nível, tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Aqui acontece o afastamento. Não é no início, porque no início ele é tão sutil que você percebe mudanças de comportamento se você estiver atento. Mas para isso você tem que ter um olhar treinado e um ouvido treinado. Aí você me perguntou: "Ana, como é que a empresa consegue identificar quando essa pessoa já chega adoecida, ou quando ela adoece dentro da empresa, ou muitas vezes ela já vem com um padrão de adoecimento, só que ela piora dentro da empresa, por conta daquele clima, daquele ambiente?". Então, primeira coisa, a gente tem que ter líderes, gestores, diretores, RHs completamente comprometidos, treinados com presenteísmo, que é um dos dados de riscos psicossociais que está faltando dentro das empresas. As empresas estão ali com o seu corpinho de carne, mas elas não estão presentes, elas não estão atentas, a mente delas não está lá. E daí isso gera acidente, erro, retrabalho, dificuldade de reter talento. Tudo isso é risco psicossocial. Tudo isso a empresa perde financeiramente, mas o trabalhador também perde. Se a gente for olhar para tudo isso, a gente não está perdendo só crescimento, a gente está perdendo pessoas. E pessoas valiosas. E pessoas que cuidaram e levantaram aquela empresa, entende? Então, assim, existe sim a questão da gente estar vindo de uma sociedade adoecida, a gente vem da nossa casa muitas vezes adoecido para dentro de uma corporação. Porém, essa corporação não, muitas vezes, a grande maioria, não tem trato suficiente, nem conhecimento suficiente para identificar isso no início e encaminhar aquele colaborador que está aqui ó, no nível 1 e falar: olha, eu me identifiquei com alguns comportamentos seus, né? O RH chamar e encaminhar ele para uma terapia, encaminhar ele para um médico, encaminhar ele para atividades, né? A empresa ter uma cultura de prevenção, porque daí o que as pessoas estão achando? A NR1 entrou muito para punir o empresário. E não é essa a ideia. Primeiro, a gente sabe que o governo não tem mais como pagar essa conta. Por isso que ele colocou, na verdade, ele não criou a NR1, ele atualizou essa lei que já existia, porque ela é uma lei antiga. Só que ela era olhada para a parte ergonômica. Né, então eu tenho que ver se a cadeira aqui, ó, ela tá bem acomodada nas minhas costas, se não vai me causar uma hérnia de disco, se eu tenho um capacete para poder trabalhar, se eu tenho as luvas para não queimar minha mão, se eu estou usando uma bota muito bem equipada para que algo caia e não quebre o meu pé. Eu estou cuidando do físico. Mas como é que eu cuido do emocional das pessoas? Professora, quando a gente fala do ambiente corporativo, dá muita diferença quando você trabalha com uma empresa pequena e uma empresa que é uma multinacional? Porque eu fico pensando assim, numa empresa pequena, eu acredito que seja um pouco mais fácil de se identificar, né, de você cuidar de todos que Sim. estão ali. Mas numa empresa grande, tem alguma forma de tornar isso mais prático, mais factível? Uhum. Porque você imagina uma empresa com 10 funcionários é uma coisa, uma empresa com 100 funcionários é outra, É uma empresa outra? com 1000 funcionários é outra. Então, assim, como que a gente vai ter essa proximidade com o funcionário, como a gente vai conseguir, ter essa proximidade Uhum. mesmo, né, de conseguir perceber quando a pessoa não está bem, porque muitas pessoas também mascaram muito o que estão sentindo, Não falam, muitos não falam. Eu falo assim: "Ah, mas tem avaliação, tem feedback, tem não sei o quê", não mas nem pega. sempre porque muita gente chega no feedback e não E tem coragem mente, de falar, e mente, mente e nas não tem respostas. coragem de falar. Aham. Muita gente nem entende pra que serve o feedback. Uhum. Então, e eu falo porque, assim, a gente tá no período de fazer feedback na empresa, tudo das avaliações e não sei o quê, e tem gente que fica assim: "Tá, mas quando se gerou essa cultura, né?" Porque muitos lugares não têm essa cultura do feedback, muitos funcionários
acham que você está indo lá para ser avaliado e você pode ser aprovado ou reprovado. Isso. Então, assim, eu tenho que falar o que eu tenho que falar, o que é correto eu Uhum. falar, o que eu posso registrar, o que eu não posso registrar. E perdem, às vezes, essa oportunidade de poder dialogar mesmo com o seu gestor, com a pessoa direta ali sua, para poder. E o do gestor também de ter essa escuta qualitativa, né? Uhum. De conseguir prestar atenção no funcionário e tudo mais. Eu vejo que enquanto equipes menores, a gente consegue perceber mais. Porque tem mais intimidade, Tem né? Mais Tem proximidade. mais proximidade. Mas e em equipes grandes, em empresas grandes? Existem soluções, né, de se investir. Então, assim, primeiro, que é muito interessante para as empresas grandes fazerem canais de escuta. Porque as empresas grandes, muitas vezes, é aquilo que você falou, o funcionário, ele tá achando que ele vai levar uma carcada, que vai levar uma bronca, que ele, dependendo do que ele dizer ali, ele tá na rua. E ele não quer ser demitido. Então, ele não vai falar. Um canal de escuta que eu não tenho identificação, o que acontece? Eu gero coragem, eu gero segurança nessa pessoa para que ela possa falar, para que ela possa se abrir. Isso é uma das linhas que a gente pode trabalhar. Uma outra linha, eu preciso desenvolver as lideranças e os diretores. Lembra do princípio da cachoeira e do rio? É o rio que corre para a cachoeira ou a cachoeira que corre para o rio? É a cachoeira que corre para o rio. As lideranças estão aqui, ó, a cachoeira. A galera do operacional está aqui. Se essa galera não estiver bem treinada, bem equilibrada emocionalmente e saber equilibrar esse povo daqui, não adianta eu treinar aqui. Não vai funcionar. Então eu vou ter que desenvolver cultura. Uma nova cultura. E em algumas rodas de conversa, assim, que a gente está sempre procurando participar de discussões, de ver o que estão falando sobre o tema e tudo mais. E eu vi num fórum na internet há poucos dias, assim, pesquisando sobre o assunto, pessoas comentando assim: ah, mas se eu procurar o psicólogo pelo plano de saúde da empresa, a empresa vai saber que eu estou doente e vai me mandar embora. Professor, isso realmente acontece? Fale da sua experiência profissional. Não, isso não acontece. A empresa ela vai saber que você não está se tratando pelos seus números de produtividade. Porque você não vai render o que você renderia. Entende? Então, assim, não é porque você. Pelo contrário, a empresa vai lá e fala assim: que bom que ele está se tratando, coisa maravilhosa. Vai diminuir o meu combate aqui dentro. Porque eu vou ter mais um que vai ganhar consciência e que vai fomentar. Lembra que eu falei? Nós multiplicamos o ambiente. Então, se eu tenho uma pessoa que está em tratamento, uma outra pessoa que está em tratamento, uma outra pessoa que está em tratamento, eu começo a formar um ambiente um pouco mais saudável, porque essas pessoas estão recebendo o quê? Informação, estão aprendendo a fazer manejo dos seus próprios sentimentos, estão ensinando o coleguinha do lado, quando percebe que está com a respiração mais ansiosa e mais curta, fala assim: nossa, você está com crise de ansiedade, né? Olha, tem uma ferramenta que eu aprendi com o meu psicólogo, assim, 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 assim. E eu ajudo o outro, eu colaboro com o outro. A empresa jamais vai decepar a sua cabeça, vai mandar você embora porque você está buscando tratamento. Entende? Ela vai ficar feliz, porque cada funcionário tratado fica no bolso dela 6 pila. Cada R$1 que ela investe por pessoa na empresa, ela recebe de retorno R$6 de investimento. Então não é custo, e sim investimento. Existem outras formas de prevenir, existem como a gente identificar através de dados. Que até esse ponto, que daí esse é um dos meus outros trabalhos, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou desenvolvendo, até achei interessante o negócio que você falou de ideias inovadoras. Eu estou concorrendo no Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil e, junto em parceria com o Estado do Paraná, a uma ideia inovadora para a saúde mental corporativa. Que é justamente trabalhar nesse ponto da prevenção. Então, eu ter uma inteligência artificial que identifica o tom de voz, a pausa, a respiração, a aglutinação, porque tudo isso aqui fala a respeito do que você está sentindo e não está comunicando para mim. E aí, ela vai sugestionar intervalos de 5 minutos, de 7 minutos, de meditação, de liberação emocional, de respiração, com vários exercícios e vários manejos que a gente faz na clínica, mas na vida diária. Porque não adianta eu tratar pontual. Não vai mudar o resultado, nem da pessoa e nem da empresa. E é bacana você falar isso, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia comportamental. TCC? É. E eu fiz MDR. MDR. Por conta de um medo que eu estava, uma crise de pânico que eu tive, eu fui procurar uma psicóloga específica dessa área
para fazer uma intervenção pontual. E ela me passou um exercício de respiração para fazer, e mandou até um videozinho do YouTube que você assiste Aham. lá, que ele faz a respiração ali, Junto junto contigo. comigo, para você Isso. acompanhar no vídeo. E aquilo me fez muito bem, aquilo me ajudou muito. E daí, numa outra situação, uma pessoa próxima de mim teve uma crise de pânico. A primeira coisa que eu fiz, calma aí, deixa eu pegar meu celular aqui, Aham. e deu, respira. E daí, outra coisa que ela falou, começa a nomear as coisas que estão ao seu redor. Puxa a sua cabeça para o real. Isso. Então, olha aqui, o que tem nessa sala? Tem uma garrafa, tem um copo, tem uma Uhum. câmera, porque daí você vai trazendo de Eu tô volta para o segura. real, você está segura. E Isso. daí foge daquela coisa do imaginário, né? Tipo, de ficar De na. você permitir que a tua mente te roube. Isso. E duas coisas tão simples que ela me passou ali em minutos de Sim. sessão de coisa rápida, eu consegui auxiliar outras duas pessoas em momentos aleatórios que não tinha Entende? nada a ver com a minha sessão ali, com a Uhum. minha terapia. E daí isso me fez ir procurar também estudar um pouco sobre comportamental. E daí, quando eu fui entender perfil comportamental, nossa, daí foi tipo, parece que destravou assim o Destravou. olhar. Porque daí você começa a ver que aquela pessoa se comporta daquele jeito, não é por conta do que você está fazendo, é do que ela está te trazendo. E daí você começa a olhar, tipo, a história de vida por trás Uhum. daquela atitude, o que aconteceu na semana, e você consegue perceber de uma forma tão mais clara, tipo, a Ana não é assim, ela está agindo assim hoje Exato. porque alguma coisa Que tem um aconteceu, porque contexto. tem um contexto. Uhum. Então, isso facilitou tanto a minha vida. Eu acho que até na minha vida, enquanto líder, enquanto gestora, mudou muito, porque daí você começa a ver o todo, né? Você para Sim. de ver aquela coisa fragmentadinha ali, tipo, só uma coisa ou outra. E o quanto isso contribui no nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. De você não ficar se sentindo. A gente às vezes tem aquela mania de se culpar por tudo. Nossa, a Ana não me cumprimentou hoje. Nossa, o que será que eu fiz pra ela? Ai, meu Deus do céu, eu trombei nela e não via, não sei o quê. E às vezes você só não estava bem naquele momento. E Exatamente. por quê? E às vezes parar de pensar assim, o que eu fiz, às vezes o que ela está precisando, né? Tipo, será que ela está precisando de alguma coisa? Tipo, porque De perguntar: "Você tá tudo bem com não é o você?" costume dela tratar desse jeito. Ela é uma Exato. pessoa tão simpática, daí hoje ela passou nem olhando na minha cara. Então, essa atenção a gente vai desenvolvendo, né, não é do dia para noite. Não. Mas aí que eu vejo a importância de você estar treinando esses líderes, de você estar capacitando os funcionários de uma forma geral, porque não, eu acho que não só os líderes, eu acho que na convivência ali, é importante que o máximo de pessoas que puder ter Sim. esse treinamento, ter esse conhecimento, e até mesmo esse interesse, né, de buscar conhecimento sobre, melhor, né, porque, às vezes é aquela pessoa que está sorrindo do seu lado que é a pessoa que está com depressão. Uhum. Porque às vezes a gente se torna funcional por obrigação, né, você não tem essa possibilidade Você coloca a de máscara. não de sofrer. Eu não tenho a possibilidade de deixar de trabalhar hoje, porque se eu não tiver o salário no final do mês, Sim. eu não tenho o que comer, ou eu tenho que alimentar meus filhos, ou eu tenho então, são tantas coisas que influenciam no nosso dia a dia, que muitas pessoas que eu vejo que depois que eu fui fazer saúde mental e tudo mais, e conhecer ali pessoas em tratamento psiquiátrico, de internação, Uhum. até em casos mais graves, você vê, assim, o quanto a pessoa suportou calada. Ela não O foi parar naquele ápice da noite pro dia. Não, e às vezes o quanto a gente deixa de ver, e ver crianças passando por isso, e ver adolescentes perdendo a vida, porque ninguém se atentou, porque ninguém percebeu o sofrimento daquela Exatamente. criança. Não é do dia para noite que alguém chega e tira a própria vida. Não. Não é do dia para noite que a pessoa chega e não consegue mais trabalhar. Tem sinais. Tem sinais. Tem E é sinais. esses sinais que falta a gente ter essa atenção maior, E a né. gente começa a perceber isso que você trouxe, a mudança de comportamento, o excesso de responsabilidade, de irritabilidade. Era uma pessoa que não era irritada, de repente essa pessoa tá sempre pavio curto, tá sempre te respondendo enviesada. Opa, tem alguma coisa acontecendo com aquele indivíduo ali, né. Uma pessoa que não tinha insônia e começa a ter insônia, opa, as crises de ansiedade, o que eu contei para você? Nós somos o maior país do mundo, maior quantidade de pessoas no mundo ansiosa, e a gente acha que isso é normal, sou ansioso. Quando eu escuto isso, eu só escuto na rua às vezes assim: "Ai, ansiedade", eu fico pensando assim, eu falei assim: "Meu Deus do céu". E ela ri, e ela acha que é E ela normal, rindo disso, né. e ela tá achando que é normal. Tem uma frase que me impactou muito, assim, que tipo: "Nem tudo que é habitual é normal". E eu trago isso pra minha vida, tipo, tem muitas coisas que a gente vê que está se tornando habitual, que não são Que não é normais. normal.
E o sofrimento psíquico não é normal. Não. E as pessoas estão banalizando, às vezes assim. Ai, todo mundo assim, a criança não tem atenção. Ai, vamos dar um remédio para ele que ele melhora. Ah, vamos fazer. Ah, tipo, não, dá um remedinho que melhora. Gente, nem tudo se resolve com remédio. Só que a né? conta chega, Thalita. A questão é, a conta chega. E a conta vai chegar nessa adolescência. Já está chegando. O número de internamentos dos hospitais estão berrando, com adolescentes em crise, chegando em crise de ansiedade. O número de afastamentos nas empresas, nos cargos, está se elevando cada vez mais. Por isso que a NR1 foi reformulada. Ou seja, a conta está chegando, só que a gente só está percebendo a hora que a conta chegou. Então a gente está fazendo mais ou menos assim, ó, nós estamos comendo um monte de gordura, injetando gordura no coração, vou dar um infarto aqui proposital. E depois eu vou cuidar. É o que nós estamos fazendo. Agora, se a gente for olhar pela lógica, pela razão, vamos lá, qualquer pessoa um pouquinho instruída, a pessoa vai esperar ter um infarto para poder cuidar do coração dela? Não, deixa o infarto chegar aqui, ó, eu ficar bem estribuchada, minha família quase morrer achando que eu vou bater com as 10, ou eu ficar com algum problema recorrente do infarto e eu ter que tratar a minha vida inteira, porque eu não quero olhar para isso agora, porque eu não quero prevenir, porque eu não quero fazer uma caminhada, porque é simples. Uma caminhada, é eu diminuir o excesso de gordura saturada, é eu não ficar me enchendo de cafeína, eu tenho uma vida minimamente saudável, eu não preciso ser o rei maromba. Tem uma palestrante que veio aqui uma vez falar com a gente também, a Maria Rafa. A maioria das pessoas conhece ela, né? Que ela também tá sempre na mídia, tudo fala bastante. Ela fala muito da questão, tipo, escolhas são difíceis. Exato. Gente, fazer dieta é difícil, mas também ficar doente é difícil. Então, tipo, escolhas são difíceis. Qual é o difícil que você vai escolher, né? Exato. Porque a gente, às vezes, a gente se pega nesse comodismo mesmo, assim, eu vejo muito a rotina pesando na vida das pessoas, a rotina sucumbindo às pessoas de tal forma que as pessoas não param para olhar para si mesmas. Exato. Para não ver, por exemplo, que já faz alguns dias que eu tô com dor de cabeça. Todo dia eu tô tendo dor de cabeça, no mesmo horário, e eu não tô percebendo. Seu corpo tá Então, mandando tipo, sinal. e daí você não bebeu um copo de água o dia inteiro. Uhum. E daí as pessoas vai lá e toma um remédio, um analgésico, e Exato. acabou. E às vezes é uma coisa tão simples de você ajustar, né? Até no mês passado a gente trouxe uma fisioterapeuta falando sobre o envelhecimento, Uhum. e a gente comentou muito disso, tipo, dessas pequenas coisas que a gente pode adaptar no dia a dia para que a gente aos poucos vai melhorando. Não precisa mudar da água para o vinho do dia para noite. É isso. A gente pode ir adaptando aos poucos. Eu vejo que no ambiente de trabalho também não precisa ser tipo, vou ser radical, vou montar uma clínica psiquiátrica dentro da empresa para atender todo mundo. Porque a gente sabe que hoje a psicologia, de uma forma geral, não é acessível para todo mundo. A gente vê que no setor público ainda tem essa defasagem, né? Sim. Eu, enquanto assistente social, trabalhei a vida inteira com a minha dupla psicológica ali, né? Sempre ela assistente social e psicólogo, a duplinha inseparável. E a gente vê, às vezes, em uma dupla psicossocial atendendo um município inteiro. E também não dá conta. E não dá conta. E não dá conta. E daí você vai para Elas adoecem. que tinha que tratar, atender, fazer 50 atendimentos no mês, a gente fazia isso por profissional do CREAS, e às vezes em 15, 20 dias. Então, assim, de um CREAS que era para atender 50 famílias mês, atender 50 famílias dia. Nossa. E daí o que está acontecendo com os E daí, profissionais da área da saúde? Os profissionais adoecendo. E daí você vê municípios inteiros com 2, às vezes um psicólogo ali para fazer o atendimento. Exato. E daí não faz atendimento clínico. Daí faz atendimento emergencial. Bombeiro. Só apaga fogo. Só apaga fogo. Só apaga fogo. E daí como que a gente dá esse suporte para as pessoas? Porque hoje, ainda no ambiente de trabalho, a maioria das empresas acabam conseguindo fornecer o plano de saúde. Às vezes é um tempo reduzido, né? Que eu vejo que muitos planos acabam oferecendo ali só 30 minutos de terapia e nem todo mundo... a gente sabe que não é o suficiente. Né? 30 minutos você não consegue aprofundar o suficiente, mas já é melhor que nada, né? Já é um comecinho ali, né? Um pezinho ali para dar uma ajuda. Mas eu vejo que nas políticas públicas também faltava um pouco mais de engajamento nessa área, né, professora? Falta. Porque o quanto de município que vem, a gente, por ser uma instituição principalmente de na área de ensino, educação. Com as propostas eles vêm procurar muito a gente, assim, não tem um estagiário. Essa semana me procuraram para ver se eu não tinha estagiários do serviço social para auxiliar num município aqui próximo.
E eu falei assim: olha, eu vou ver com a coordenadora da graduação, porque na pós a gente não é especificamente de serviço social, né? Mas eu vejo a defasagem profissional que ainda tem no setor público ainda é muito grande, né? É muito pesado isso. Nos dois, Thalita, no público e no privado. E a gente não vai dar conta de atender todo mundo. Não tem profissional para todo mundo. Ponto. Por isso que a gente precisa trabalhar com a prevenção. Se a gente não prevenir, se todo mundo tiver, se 60% da população hoje tiver um infarto ao mesmo tempo, a gente não vai ter cardiologista para todo mundo, para operar todas essas pessoas. A mesma coisa está acontecendo no campo da saúde mental. A gente não tem profissional para atender todo mundo, nem na saúde pública, nem na saúde privada, nem no particular. Porque antigamente a gente ainda via assim: eu preciso de um especialista na área, um cardiologista. Vamos pegar o exemplo que você está dando. No setor público, nossa, demorava uma eternidade. Você ficava na fila, às vezes, anos esperando por uma consulta. Só que hoje no particular também não está diferente. Se você precisa de um neurologista, então, meu Deus do céu, não vai. Não vai. Então, mesmo no particular. Então, a gente vê, ainda bem que tem as universidades, né, formando bastante gente agora, capacitando novos profissionais para trabalhar e gente interessada mesmo em aprender. Mas a que ponto chegamos, né? Tipo, de ter essa necessidade? Porque daí a gente tem essa atualização da norma, né, como você falou. E como que isso vai ser fiscalizado? Já tem essa previsão? Porque nas políticas públicas, quando a gente trabalha especificamente na assistência, a gente sabe ali a questão de, a lei foi publicada, ali ela tem um prazo para ser efetivada, para que as pessoas, para que ela seja cobrada. Só que daí passa aquele prazo e nem sempre tem o agente fiscalizador para ver se aquilo foi colocado em prática mesmo, né? Então, nessa normativa, a gente já tem alguma expectativa disso? Quem que vai fiscalizar isso? Se as empresas estão dando a atenção devida, que é pedida ali na atualização da norma? Os fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles são os agentes da fiscalização. Então, assim, a norma entrou em sanção em maio de 20, nós estamos em 25? 26? Maio, olha, tô achando 25? 26. Maio de 24. Tá? Era para ela entrar em vigor sancionada com multas e penalidades em maio de 25. Foi prorrogado até maio de 26. Porém, maio de 26 já começaram as fiscalizações e as penalizações e as multas. O que livra a empresa das multas e das penalidades? Por quê? Porque cada risco psicossocial é uma multa, tá? Então, você pode ter multas a partir de R$ 1.856 até 178 mil e lá vai cacetada, dependendo da quantidade de funcionários que você tiver na sua empresa. Você vai ter que ter. E isso é para todo mundo. Ana, é uma opção? Não, é uma obrigação legal. Quem tem fábrica tem a obrigação legal de dar o capacete, de dar a roupa, de dar a bota e o óculos de proteção, não é isso? A empresa agora tem a obrigação legal de fazer um diagnóstico dos riscos psicossociais, ela vai precisar entregar para o Ministério do Trabalho e Emprego, dentro do PGR dela, um documento assinado por quem fez esse diagnóstico, ou seja, um profissional da área da saúde, registrado e assegurado lá pelo MEC, dizendo, olha, risco X, absenteísmo, está médio, presenteísmo, está alto, né? Abuso, muito alto, carga excessiva de trabalho, baixa. Então, assim, a gente tem todo um protocolo, e isso é feito por cálculos, do quanto esses riscos estão, baixo, médio, alto e muito alto, ou nível risco altíssimo. Isso o Ministério do Trabalho pega, ele vai olhar e fala assim, ok, 50% da obrigação legal cumprida, senhor empresário. Agora, o senhor tem a outra questão, então tá, então o senhor levantou esses riscos aqui, e quais são os projetos e ações que o senhor vai implementar para baixar principalmente esses riscos aqui mais altos? Então, ou seja, ele vai ter que entrar apagando incêndio, para depois ele fazer uma prevenção. O que eu normalmente sugiro? Apague o incêndio onde está pegando fogo, porque fogo alastra e leva tudo, e junto a gente vai trabalhando a prevenção da parte que está mais baixa. Depois disso, o que tem que fazer? Tem que refazer esse diagnóstico, colocar no PGR e mandar para o Ministério do Trabalho e Emprego.
É bastante trabalho e tem que ter alguém capacitado para isso, né, professora? Porque Exatamente. senão não é qualquer pessoa chegar, pegar, ler ali a normativa e achar que vai conseguir fazer Só toda dá a check. avaliação e tudo mais. Não dá certo. A gente Não. sabe que precisa dessa capacitação. Mas antes da gente continuar com o nosso papo, que já está ali, ó, caminhando quase 40 minutos já, gente, aqui, eu queria só lembrar, então, que para quem se inscreveu, que precisa ali das horas acadêmicas, a palavra-chave de hoje é psicossocial. Então, depois vocês vão acessar ali a avaliação e responder ali a palavra-chave para poder receber o certificado. Professora, então, continuando aqui, como que está funcionando essa capacitação? Porque a gente sabe que para a pessoa poder fazer a adequação nas empresas, precisa de alguém capacitado, né? Isso. Como que está sendo feito isso? Tem um profissional específico para fazer essa implementação? Não tem ainda? Está se desenvolvendo? Como que está funcionando? Estamos Qual que é nessa. o andar da carruagem? Estamos no andar da carruagem. Porque a lei soltou, ela simplesmente disse assim: qualquer pessoa pode fazer a aplicação do diagnóstico e a implementação dos projetos. Agora te pergunto, Thalita, como é que um engenheiro, e não estou diminuindo os engenheiros de forma alguma, um arquiteto, mas que a expertise dele é os números, são os cálculos e as estruturações, vai conseguir criar programas de capacitação e de desenvolvimento humano dentro de empresas. O que o governo trouxe? Ele trouxe assim: olha, qualquer pessoa pode fazer a implementação da NR1 na empresa? Sim, qualquer pessoa pode, desde que tenha uma formação, uma especialidade específica para isso. E daí, de 2024 para cá, surgiram algumas formações e o Ninter, que bom que vocês fizeram essa formação, porque se vocês tivessem lançado antes, eu teria feito na casa. Fiz fora da casa porque não estava pronto. E aí algumas instituições lançaram, logo que fizeram a atualização, lançaram esta formação. Que é o quê? Como é que vocês vão levantar esses riscos? Quais são as possibilidades? Mas tem muita coisa mudando, porque ninguém trouxe para a gente e trouxe assim, a lei não falou, você precisa usar o sistema X, Y ou Z para levantar esses riscos. É exatamente nesse ponto que eu ia chegar, porque normalmente nas leis a gente tem um observatório de políticas públicas, que hoje nós estamos estudando a política pública de educação. Mas, de forma geral, o que a gente tem visto muito, eles publicam a lei, eles dão um monte, eles falam tudo o que eles querem, mas eles não falam como chegar naquilo. Exato. E daí a gente fala: "E agora?". E agora? E agora? Tipo, porque quando a gente fala de riscos psicossociais, para muita gente isso é subjetivo. Sim. E para muitas áreas, não é a expertise deles. Então, como que a pessoa vai chegar? Como que eu vou levantar que a questão da sobrecarga de trabalho, do absenteísmo, eu acho que é uma coisa mais mensurável, é mais fácil de você, porque é uma coisa mais palpável. Sim. Mas e o resto? Como que tem algum instrumento já próprio para fazer esse levantamento? Não tem? Como que está sendo? Tem. Alguns psicólogos criaram os seus próprios instrumentos, alguns colegas criaram os seus próprios instrumentos, porque se a gente fosse utilizar um instrumento que é muito majorado lá fora nos Estados Unidos, ia sair absurdamente muito alto para a empresa e para nós, por causa da licença. Porque cada laudo, o investimento é em dólar e muito, muito alto para a gente conseguir chegar no final do relatório. Então, o que a gente fez? A gente se reuniu, né? Vamos contribuir com o grau de conhecimento que cada um tem aqui e vamos montar um sistema. E aí, em São Paulo, tem um psicólogo bem robusto que ele fez esse sistema, então ficou mais fácil. E eu trabalho com um sistema de Sergipe, que é uma empresa de segurança e saúde do trabalho, que é tocada por um médico, né? Que também tem um pé na psicanálise, né? E que ele fez esse diagnóstico todo em sistema. E o cara é um gênio, assim, ele tem um crânio para programação, com tudo isso de formação, e ainda é programador. Pra você ter uma ideia. Então, o que ele fez? Ele usou do conhecimento da programação dele para que ficasse mais fácil para a gente levantar os dados através de entrevistas e jogar esses dados lá para dentro. De lá saem as planilhas e saem os dados, que isso junta com o PGR e manda para o Ministério do Trabalho e Emprego. Só que quando ele me chamou, ele falou assim: Ana, nós temos uma questão. Eu tenho como levantar os dados,
mas eu estou perdido. Como é que a gente vai colocar dentro da empresa ações para cada uma das empresas, porque ele tem mais de 5.000 empresas lá cadastradas, para cada uma das empresas que eu fiz o diagnóstico dos riscos, cada uma precisa de um tipo de implementação diferente de ação. Ele falou assim, só que a minha área é médica. Ele falou assim, cara, aqui eu já não sei mais o que eu faço. E aí que veio o que eu falei para você, a ideia de popularizar isso e deixar com uma forma que fique fácil o investimento e acessível para empresas e para as pessoas físicas também, porque eu vou trabalhar com seres humanos. E seres humanos estão em organizações, em famílias, em igrejas, em escolas, nas ruas, em todos os lugares. Então, como é que eu poderia criar uma ferramenta que trouxesse uma prevenção daquilo que eu faço no consultório, só que a pessoa quando chega para mim, ela já chega na crise. Então, antes dela chegar para mim, como é que ela pode aprender as coisas que ela vai aprender comigo? Aqui antes. E daí eu criei toda uma cadeia de aprendizado que chama-se Apoia, que é um apoio emocional diário corporativo, que pode ser implementado dentro das empresas com sistema fechado ou com o meu próprio sistema que tem uma conexão com o WhatsApp, mas que os dados não ficam naquela base daquela nuvem, ficam na base da Amazon. Entende? Para quê? Para que eu consiga fazer com que aos poucos as pessoas comecem a mudar hábitos, comportamentos, formas de pensar, jeitos de se cuidar. Ela teve um intervalo na empresa, ela não sai correndo para fumar um cigarro. Ela vai tomar uma água, ela vai no banheiro com mais calma, ela vai respirar, ela vai estar em presença. Ai, que bacana, Entende? professora. E é bom a gente ver como tem acontecido, né? Porque a gente às vezes escuta muito falar sobre a atualização que teve na NR1 e hoje está muito na mídia, né? As pessoas escutam o tempo todo falar, só que ninguém vem explicar como isso está funcionando, né? Então, para isso que a gente tem esses momentos para poder dialogar um pouquinho e trazer um pouco mais. É lógico que quando se a pessoa tem interesse hoje nós oferecemos um curso de especialização na área, né, de NR1 em gestão de riscos psicossociais, tanto na especialização quanto no MBA, para a pessoa poder se preparar para isso. Porque às vezes você é o profissional da sua empresa que vai poder trabalhar com isso. Então, a gente traz esse chamamento mesmo, público, para a necessidade das pessoas de se prepararem, de se capacitarem para poder gerir esses riscos dentro das empresas, para poder implementar, para poder trazer inovações, né, professora, que Sim. possam contribuir para o desenvolvimento humano de uma forma mais saudável. Até, professora, fica aqui o nosso convite, né? A sua ação que já tem Sim. resultados mensuráveis, né? De participar aqui do Prêmio Top Inovação. Dá uma olhadinha no nosso site, Top Inovação, Uninter/Top Inovação. E ali você tem as 5 categorias que pode se inscrever, né? Como pessoa física, jurídica, terceiro setor público e empresas, indústrias. Então, você consegue trabalhar ali, ver em qual nicho que se encaixa a sua ação, para poder mostrar, porque às vezes a sua ação é que vai inspirar outras pessoas, às vezes da sua área ou de área correlata, a desenvolver ações na região que ela trabalha também, né? Então é muito bacana. Eu falo que o Top Inovação é o evento da Uninter que eu mais gosto, porque é o que mais conversa com a minha área, né? É onde a gente consegue trazer aquilo que a pessoa está desenvolvendo lá na região dela, ali no meio que ela vive, para a gente e para o mundo, né? E para o mundo Porque daí contribuir. eu tive no primeiro Top Inovação foi um aluno da minha área que ganhou o prêmio de destaque, que ele trouxe um aplicativo que eles criaram para auxiliar as pessoas com deficiência visual a enxergar tipo, eles fazem a audiodescrição de ambientes de lazer, não só Que de maravilha. ambientes comuns como tinha antigamente, né? Então, hoje eles trazem descrições como fala? Em museus, no Rock in Rio, participaram do Rock in Rio para auxiliar as pessoas a se locomoverem lá dentro. Então, assim, uma coisa que surgiu de uma necessidade que eles identificaram num estágio, Sim. e eles conseguiram trazer para a empresa e com tecnologia social desenvolver, e tá aí hoje, ganharam já vários prêmios no mundo todo, é bem bacana. Que legal. Então, todo ano, cada ação que vem é uma inspiração nova, né, que vai motivando a gente nesse trabalho de ver, assim, que às vezes uma ação que a pessoa fala assim, ai, mas a minha ação foi tão pequena, foi tão focada num lugar separado. Então a gente fala assim, não tem tamanho aqui, a gente não está procurando tamanho, a gente está procurando impacto. Se a sua ação é inovadora e trouxe algum tipo de impacto, vem participar do Top Inovação para que essa sua ação tenha reconhecimento, porque daí a gente traz vocês
participa aqui ao vivo com a gente na TV Profissão, na TV Uninter. Tem a cerimônia de premiação, onde a gente entrega o troféu, o certificado. E esse ano a gente teve uma inovação muito boa no prêmio, que antes, nas edições anteriores, só o ganhador geral ganhava uma pós-graduação, né? Ganhava uma bolsa integral de pós-graduação. Agora, todas as 5 categorias, o ganhador de cada uma das categorias ganha uma bolsa de estudos. Que legal. Então, para fazer uma especialização aqui com a gente. E ainda tem o prêmio de destaque, né? Que daí dos 5 vencedores, né? Os vencedores de cada uma das categorias, o vencedor geral ainda ganha o prêmio de destaque. Então, é muito bacana, assim. E gera visibilidade para o projeto. De todo lugar. E essa visibilidade gera credibilidade. Sim. Porque é o que muitos projetos que participaram anterior com a gente relataram pra gente depois, tipo, da credibilidade, de trazer novos investidores, de trazer novas parcerias, de ampliar, assim, de ganhar visibilidade, às vezes até dentro do próprio município. Porque às vezes no próprio município as pessoas não conhecem o que você está desenvolvendo. Porque a maioria das vezes, principalmente quando você fala de ação social, né, quando fala mais na minha área, ou ali mesmo dentro do terceiro setor, você desenvolve para resolver um problema daquela população. Você não faz pensando em divulgar, em contar para o outro o que você está fazendo. Então fica ali, mas às vezes o impacto que você está gerando ali pode ser replicado em outro lugar. Em outro lugar. Então por que não, né? Por que não trazer isso a público e ser reconhecido por isso também? Eu acho muito então legal. é muito bacana. Se você tiver a oportunidade, tiver um tempinho, corre lá e dá uma olhada, participa com a gente. Eu vou ter que correr para ver se eu consigo fazer a inscrição. Vai dar tempo, professora. Participe com a gente, porque daí quem não pode participar, só quem é funcionário direto da Uninter, né? Só quem é empresa parceira direto da Uninter, porque daí também não seria justo, né? Então, quem é parceiro direto da Uninter e dos mantenedores do prêmio, que daí não pode participar. Mas ex-aluno, comunidade externa, professores que não são vinculados direto, que não são CLT da Uninter, todos estão convidados a participar. Ex-alunos também, a gente tem muitos ex-alunos participando, então é muito bacana. Vou inscrever. Todo ano, a cada ano tem crescido mais ainda as inscrições de Top Inovação. Agora, antes da gente, teve o programa Segredos da Arquitetura, também com a professora Andressa, e com certeza elas estavam falando disso também, porque a Thaís, que é outra professora que é da comissão organizadora, estava junto com ela para falar. Elas estão trazendo um pouco das premiações, de como está o andamento do prêmio. Então, quem perdeu, dá uma voltadinha ali no YouTube da TV Uninter e assista, porque com certeza elas deram bastante detalhes bacanas. E também no Fala Prof, a gente já trouxe há 2 meses atrás, antes de abrir as inscrições, o professor Álvaro veio conversar comigo para a gente falar das inovações desse ano. Porque o prêmio Top Inovação tem que ter inovação todo ano, né? Por favor, né? Graça. Então, a gente caminha aí para a 6ª edição já do prêmio, com muito sucesso, graças a Deus, e sempre aí trazendo uma boa divulgação, auxiliando essas pessoas inovadoras a terem uma maior visibilidade e às vezes até a dar continuidade no projeto, né, replicar. Então é muito porque bacana. De início o projeto você vai colocando o dinheiro do teu próprio bolso, né? Esse final de semana eu estava falando com os meus programadores o seguinte, eu falei assim, gente, nós tivemos uma ideia tão bacana, eu falei assim, que essa ideia a gente vai ampliar. Eu falei assim, nós vamos fazer uma versão da Apoia Kids. E daí eles me olharam, Apoia Kids? Eu falei assim, olha os números de internamento de adolescentes e crianças em hospitais. Eu falei, cara, isso está... Lembra que eu falei? Eu sou terapeuta e terapeuta sistêmica por missão. Não é porque eu queria fazer dinheiro com isso aqui. Eu entendi o quanto isso aqui transforma uma vida. Transformou a minha. Isso pega muito no que eu estava falando com os adolescentes numa palestra que eu dei semana passada. Tipo, o quanto é importante profissionalmente você fazer algo que você ama. Muito. Algo que você é bom. Muito. Porque quando você faz algo que você ama, você desenvolve um jeito de ganhar dinheiro com aquilo. Exato. E as coisas andam bem. E daí, quando você chega num lugar e você é mal atendido, pode ter certeza que aquela pessoa não gosta muito do que ela faz. Então, assim, se você quer ser um bom profissional, faça algo que você ama. Exato. Porque dinheiro vai vir. Exato. Porque, por exemplo, quem diria que resultado. eu, assistente social de formação, ia estar aqui falando na televisão pra vocês, gente. E que as pessoas que falam que assistente social não dá dinheiro. Não, e tem gente que fala que assistente social só gosta de pobre, que vai morrer pobre, que não sei o que, pobre. Eu falei, gente, não tem problema nenhum com pobre. Eu convivo super bem, não tem problema. Eu gosto deles, inclusive, auxilio eles. Não tem problema nenhum. A gente tem que parar um pouco essa coisa de pensar só no financeiro e não pensar. Porque eu acho que algumas pessoas têm uma facilidade maior com isso, outras menor, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo fazer nada que eu não goste. Quando eu faço algo que eu não gosto, eu sei que eu não dou o meu melhor. Então, assim, eu teria muita dificuldade de trabalhar numa área que eu não gosto. Sim. Mas eu sei que ainda tem muitas pessoas que pensam, que orientam, inclusive, os filhos a procurar uma profissão que dá dinheiro, uma profissão
que tem destaque, assim, hoje. Só que o que dá destaque hoje não dá destaque amanhã. As profissões mudam muito rápido. Então, pensem nisso, ó, fica a dica. Tem Pensem profissões que nem nisso. existem ainda, que daqui a 5 anos vão Exato. existir. E como é bom quando você trabalha com um profissional que gosta do que faz. Porque você vê que ele faz aquilo de coração. Pode não ser o melhor profissional do mundo, mas ele tá dando o melhor Ele dele. tá dando o melhor E dele. isso é perceptível, né, quando a gente trabalha com alguém assim. Então, gente, fica a dica aí, né? E se você tá querendo se especializar em alguma coisa, hoje só na área de serviço social nós temos 20 cursos. Uau! Então, dá para você ir dar uma olhadinha ali no site da Uninter, conhecer um pouco mais. Na pós-graduação como um todo, hoje nós temos mais de 500 cursos. Então, são muitas áreas, é impossível não ter. Ó, eu algum vou aproveitar a curso fala da aqui. Thalita e vou falar uma coisa para vocês. Vocês escutaram os dados das pesquisas que eu falei. Então, se atentem, porque se você tiver aptidão para a área da saúde, porque saúde mental, sim, é a área da saúde, trabalhar com isso é a área da saúde, é uma das áreas que mais vai crescer. E não vai me dizer que a IA vai roubar o seu lugar, porque não. A gente precisa de conexão humana. E ser humano precisa de ser humano. De ser humano. Precisa de gente, né, Exatamente. professora? Precisa Eu de falo, gente. eu falo sempre isso. E o meu marido também é da área de TI, né? Ele gosta muito dessas partes tecnológicas. Ele fala, gente, não, fica tranquilo, nunca vai substituir. Não vai. No máximo vai auxiliar. A gente tem que aprender a usar a tecnologia como auxiliar nosso, né? Para nos aprimorar. Mas Que foi não essa a que minha vai ideia, entende? roubar. Ela vai ser um braço de prevenção para auxiliar. Mas ela não vai substituir terapia, ela não vai substituir treinamento, ela não substitui coach. Ela é um braço, ela é um a mais. Ela é um isso que é respiro. bacana, né? E A é gente isso que é saber bacana. conciliar as ferramentas que a gente tem disponível. Usar Né? de tudo. Tudo que tem. Professora, o nosso papo tá muito bom, passou muito rápido, nem vi aqui o tempo correndo, mas o nosso tempo já acabou, a gente tá aqui caminhando para o fim, então eu queria que você deixasse as suas últimas palavras para a gente poder encerrar o programa de hoje. As minhas últimas palavras. Eu queria que todo mundo se lembrasse que antes de um CNPJ tem um CPF. E para que todo CNPJ se mantenha em pé, eu preciso manter esse CPF saudável. Não só fisicamente, emocionalmente, principalmente. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Já fica aqui o convite para os próximos. Já tô Logo tendo. a gente vem aí para trazer mais informações, trazer mais conteúdo, porque eu sei que a sua área é uma área que tem muito conteúdo, né, para a gente trabalhar. E é uma área que, particularmente, nós do Serviço Social gostamos muito, trabalhamos sempre ali em parceria, e aqui na Pós também. Então, assim, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo até agora, que estão vendo incansavelmente as questões de Top Inovação que a gente tem trazido sempre para vocês, porque a gente acredita muito nessa premiação. E convidar vocês, quem está em casa, que tem interesse em entender um pouquinho melhor da NR1, em se aprofundar mais nisso. É um campo que tem crescido muito, né, professora? Muito. E hoje nós oferecemos um curso nessa área, então conheça a grade do curso, conheça um pouquinho mais ali para ver se não é uma área para você se especializar, uma área para você se aprofundar e quem sabe não ter um crescimento profissional também, Exatamente. né? Porque é uma Promissor. área que está muito promissora, né, hoje. E hoje você pode ver que em qualquer coisa que você vai olhar na internet acaba aparecendo alguma coisa disso, né, professora? É no jornal, é no Google, é qualquer lugar que você vai olhar, e como eu falei, aparece alguma coisa. A gente vai ter gente qualificada para atender todas essas empresas? Infelizmente ainda não. Então se qualifiquem! Então, agora, e aproveitando que hoje a pós-graduação ela tem um prazo mínimo de conclusão de 6 meses, então ó, rapidinho você consegue se aperfeiçoar, se especializar numa área que está em constante crescimento, né, professora? Sim. E que cada dia está precisando de mais pessoas para auxiliar nesse trabalho que é tão importante. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, se tiver alguma coisa, coloca ali no chat que a gente vai respondendo para vocês assim que possível, tá? Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.